Você já conheceu alguém que é muito inteligente, tem muito conhecimento, porém tem uma dificuldade enorme em transformar esse conhecimento em algo prático e principalmente em interagir com outras pessoas para colaborar e construir algo maior? Pois esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre inteligência emocional. Se você quer saber um pouco mais sobre esse tema, fica até o final desse vídeo. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é o canal onde eu compartilho conteúdos importantes sobre gestão e liderança. Se você gosta desse assunto, se você quer desenvolver mais habilidades nesse assunto, eu te convido a se inscrever nesse canal, a acompanhar também, assistir os outros vídeos que eu tenho aqui. São conteúdos gratuitos que com certeza vão te ajudar bastante a desenvolver mais e mais habilidades ligadas à liderança e à gestão, não só na vida profissional, mas em todas as áreas da nossa vida. Hoje o tema que a gente vai conversar é inteligência emocional. E eu já quero até falar logo de cara, eu sei que muitas pessoas podem pensar assim, mas esse tema relativamente antigo, né? Esse livro ele foi escrito pelo Daniel Goleman em 95. E aí talvez você pense, poxa, mas como o mundo mudou, tantas coisas, será que esse livro ainda é válido? Será que esses princípios ainda são relevantes hoje em dia? E eu posso dizer para você que sim, tanto com base na aplicação na minha própria vida, como também nas pessoas com as quais eu interajo. Esses princípios aqui, eles continuam sendo muito válidos e nós vamos conhecer um pouquinho mais deles aqui, mas tenha certeza disso, tá? Não é algo ultrapassado, muito pelo contrário, é algo muito vivo e que pode certamente nos ajudar a sermos profissionais e pessoas melhores a cada dia. Tudo bem? Vamos lá, eu quero primeiro conversar aqui com um conceito, né? O que esse conceito ele nos diz? Uma definição sobre inteligência emocional. É uma capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e também dos outros. Também de nos motivarmos e gerirmos bem as emoções dentro de nós e os nossos relacionamentos. Essa frase ela já resume bem o que é inteligência emocional, mas a gente vai entrar um pouquinho em cada um dos pilares. Eu gosto muito, né, de usar alguns exemplos. A gente sabe que muitas pessoas conseguem desenvolver um coeficiente de inteligência elevadíssimo. Até provoco você a lembrar alguns colegas, pessoas com as quais você estudou em algum momento, algumas pessoas que eram consideradas como que gênios, né, às vezes de uma determinada matéria, pessoas muito inteligentes. E em alguns casos, quando nós conhecemos ou nos encontramos novamente com essas pessoas na vida adulta, a gente percebe, né, de novo, não estou generalizando, mas em alguns casos que aquelas pessoas não conseguiram converter aquele conhecimento em algo prático. Eu não estou dizendo em questões de status, questões financeiras, mas as pessoas não são realizadas realmente, elas não conseguiram transformar aquele conhecimento em algo importante, em algo relevante para elas e para as pessoas próximas a elas. E isso tem muito a ver com o tema que a gente está falando aqui hoje, porque o coeficiente emocional ele vai estar muito ligado à prática, à forma como que nós interagimos, primeiro com nós mesmos e também com as pessoas ao nosso redor, como que nós gerenciamos esses relacionamentos. Dito essa introdução, eu quero trazer aqui os temas, né? O primeiro deles, primeiro pilar da inteligência emocional e para muitos, inclusive para mim, o mais importante de todos e talvez o mais desafiador é o autoconhecimento. Autoconhecimento, você conhecer a você mesmo. Rodrigo, mas é fácil, né? Eu já convivo comigo mesmo há tanto tempo. Mas será que a gente realmente conhece? Será que a gente realmente sabe quais são os fatores que nos levam a pensar dessa ou daquela forma e até mesmo a reagir de determinadas formas? O primeiro passo é se conhecer, analisar as suas emoções e as ações também e o que você faz em respostas aos estímulos.
Então, quando você observa um pouquinho ali na sua vida e percebe, poxa, essa situação aconteceu, isso já me gera essa determinada atitude. Por exemplo, agora há pouco aqui, vocês perceberam que eu travei um pouquinho na leitura do texto aqui, e antigamente, eu provavelmente já pararia o vídeo, já começaria de novo ele do começo, mas aos poucos me conhecendo e entendendo um pouquinho mais desses sentimentos, desse às vezes, no meu caso particularmente, excesso de autocrítica, eu comecei a entender que isso agia na minha vida e muitas vezes me bloqueava em avançar em determinadas coisas. E eu tenho trabalhado, como estou procurando fazer aqui agora, de continuar, de tentar avançar mesmo assim. Quando você se conhece, você percebe que existem alguns padrões, né? E você vai começar a entender um pouquinho melhor como que funcionam as suas emoções. Isso daqui requer tempo, isso daqui requer observação, e observar a nós mesmos, às vezes, é um certo desafio. Eu, particularmente, tenho feito um exercício, não diário ainda, mas pelo menos uma base semanal, às vezes mais de uma vez na semana, de refletir um pouquinho, principalmente em situações extremas, onde eu, por exemplo, agi de uma forma que eu me arrependi, e eu trago de novo aquela situação e falo, mas o que aconteceu antes? Qual foi o gatilho? O que aconteceu e fez com que eu reagisse daquela forma? É uma observação constante, e isso é um aprendizado que eu e você sempre vamos ter ao longo da vida. Então, o primeiro pilar para a inteligência emocional é autoconhecimento. Vamos ver aqui o segundo. Agora é o controle emocional. Pensar antes de agir, administrar seus impulsos para não explodir e depois se arrepender. Então, quando eu começo a me conhecer um pouco mais, eu começo agora também a ter alguns mecanismos que me ajudam a gerenciar essas emoções. Olha só, essa técnica aí do PRE. Quando você se depara com uma situação dessa, na qual você percebe que em outros momentos você tinha uma reação, por exemplo, agressiva, uma reação explosiva, ou até mesmo uma reação de fuga, né? Que também é ruim, a pessoa que foge das situações, que se encolhe, que se esconde, que nega aquela situação. Olha só essa reflexão, pare e respire. Então o primeiro momento é esse, diante da situação, aconteceu aquele fato que costuma mexer com as minhas emoções. Opa, pare, respire, reflita o que está por trás dessa emoção, o que é verdadeiro, qual que é a verdade por trás daquela emoção. Porque muitas emoções são disparadas por conta de situações que a gente já viveu na nossa infância, já viveu em algum momento da vida, às vezes aquela situação de lutar ou fugir, já aconteceu uma vez no passado, agora eu vou querer reagir da mesma forma, porque eu aprendi que é desse jeito. Mas não, você tem a capacidade de refletir diante dessa situação. Tudo isso acontece muito rapidamente, tá? Você para, respira, reflete por alguns segundos e escolhe o pensamento ou a ação para que você consiga resolver aquela situação da melhor forma possível. Então, isso é uma forma, existem outras tantas, tá? Essa daqui não é a única, mas reflita como que você consegue gerenciar as suas emoções. Uma vez que no primeiro passo você já começou a se conhecer e provavelmente durante esse vídeo você já está refletindo alguns padrões, algumas situações que já aconteceram ao longo da sua carreira. O líder, ele muitas vezes, assim como todos os colaboradores ali em todos os níveis, mas o líder cada vez mais ele vai sofrer situações de pressão numa carga muito maior. Então, como que você vai reagir diante dessas situações? Cabe a você tomar essa decisão. Então, pare, reflita e escolha a melhor forma do que você deve pensar, o que você deve guardar e o que você deve de fato fazer, ok? O ponto 3, a motivação. E esse ponto aqui, ele é muito importante. A gente pode chamar de automotivação, autorresponsabilidade, mas é a capacidade de você encontrar e decidir mover-se em direção a um fato, a uma atitude, a uma ação, independente dos fatores externos, independente das condições. E como isso é importante, né? Não só no nosso papel como líder, mas em todas as áreas da vida. Porque muitas vezes mesmo,
me arrisco a dizer que a maioria das situações do nosso dia a dia, os fatores externos eles não vão ser tão motivadores. Nem todo dia vai ser aquele dia incrível em que você vai começar com algum fator externo que te motivou, mas quando você começa a gerenciar as suas emoções, você também pode decidir criar uma motivação. Muitas vezes pensando em algo num ponto um pouco mais futuro, talvez não naquela semana, não naquele mês, mas lembrando de propósitos, lembrando de algo de médio e longo prazo que vai motivar, independente dos estímulos externos, independente do ambiente, independente das pessoas que muitas vezes estão com você. Você se automotiva. Esse é o ponto 3. Então nós falamos do autoconhecimento, eu começo a me conhecer um pouco mais. O ponto 2, eu controlo as minhas emoções, porque eu já me conheço e agora eu controlo. E agora eu consigo me motivar, mesmo que o cenário não esteja a favor. O ponto 4, a gente vai falar aqui sobre o reconhecimento das emoções dos outros. Os três primeiros pontos, eles são muito introspectivos, muito internos. Você está falando sobre você mesmo, está olhando para dentro. Agora no ponto 4, a gente começa a aplicar de certa forma essa observação ao nosso redor. A gente começa a procurar entender por que aquelas pessoas se sentem daquela maneira. É muito desafiador, né? A gente está falando da empatia, algo muito falado aí, não só no mundo corporativo, mas de uma forma geral. E como é desafiador, porque a gente não conhece a história de uma pessoa, a gente não sabe quais foram as experiências que ela passou, mas a empatia de alguma forma nos ajuda a procurar entender um pouco como aquela pessoa se sentiu em relação àquela situação. E é importante, é fundamental a gente buscar essa perspectiva. De novo, né? E não necessariamente que com o reconhecimento dessas emoções você vai entender que aquela pessoa está certa de uma maneira geral, mas você vai compreender o porquê ela reagiu daquela maneira, o porquê que ela costuma reagir daquela maneira. Esse já é um fator, como eu disse, um desafio grande, porque a gente está falando de algo externo, mas que faz muita diferença. Nós, como líderes, com as equipes, com as pessoas que são lideradas ou que trabalham conosco, como é importante a gente observar e entender como essas pessoas funcionam em relação às suas emoções. A forma como a gente vai se aproximar, a forma como a gente vai conduzir muda muito na medida em que você entende os fatores, até mesmo os fatos motivadores dessa ou daquela pessoa. Então invista um tempo em reconhecer as emoções dos outros também. E tudo isso para o 5º ponto, que é onde vai culminar todos esses conhecimentos aqui. Primeiro, eu me conheço. Segundo, eu me controlo. Terceiro, eu me motivo. O 4, eu começo a reconhecer agora as emoções dos outros. E no 5º, eu crio uma forma de orquestrar os meus relacionamentos. Olha só que interessante, né? Nós nos relacionamos com pessoas o tempo todo, então praticamente nós vamos para o item 5 o dia todo. Quem trabalha, quem lidera um grupo, quem é liderado, quem trabalha com outras pessoas, nós nos relacionamos, mas muitas vezes sem a habilidade, sem esses pré-requisitos que a gente falou antes. E como que muitas vezes eu e você sofremos justamente por não ter esse certo preparo nas relações. Nós vamos direto ali para as conversas, para os embates, sem todas essas etapas anteriores. E a habilidade de relacionamento, ela conecta muito com algo chamado sinergia. Quando a gente começa a entender, principalmente valorizar as diferenças, valorizar características que são singulares em cada pessoa. E o papel do líder, ele está muito conectado a esse 5º ponto aqui. A habilidade de gerar esse relacionamento dentro da equipe, com seus pares, com os seus líderes também. E isso que vai orquestrar, isso que vai fazer o bom funcionamento de todo o ambiente. É lógico, é muito desafiador, todos esses 5 itens são muito desafiadores, mas eu convido você a olhar para eles aqui, se for o caso, assistir novamente o vídeo, fazer um exercício mesmo, olhando para o seu momento, olhando para esses 5 pilares que a gente falou aqui, quais deles que você sente que está mais distante, se você já passou bem ali pelo primeiro, você já está conseguindo controlar suas emoções e assim sucessivamente.
Reflita como que isso está operando dentro da tua vida, como que você está avaliando o seu coeficiente emocional hoje. Isso vai fazer uma grande diferença no seu ambiente de trabalho e na sua vida, nas suas relações também fora da empresa, no seu dia a dia. Com certeza a inteligência emocional vai abrir uma perspectiva nova e muito interessante para você. Quero agradecer vocês que ficaram aqui até o final do vídeo. Se você gostou, por favor, curta esse vídeo aí, compartilhe com seus amigos, comentem aí também, falem os pontos que vocês percebem que são mais desafiadores, discordem também de algum ponto, com certeza eu tenho muito a aprender com vocês também nessa jornada. Quero mais uma vez agradecer e se inscreva no canal e fique atento aí com mais vídeos que sempre eu vou trazer para vocês. Obrigado!